No Direito Sem Fronteiras dessa semana, nós vamos falar sobre a importância dos portos brasileiros, por onde entram cifras bilionárias e que movimentam a economia do país. E por isso a importância também do direito portuário. E sobre isso, eu converso com o professor de Direito Marítimo e Portuário da Univale, Oswaldo Agripino, e com o especialista em Direito Portuário, Benjamin Galotti. Mas antes de começarmos a nossa conversa, nós vamos assistir a uma reportagem. A existência dos portos sempre foi fundamental para a visibilidade do comércio em todo o mundo. Através deles, foi possível o transporte de mercadorias e o desenvolvimento econômico de muitas nações. 80% do comércio internacional é feito por navios. No Brasil, esse número é ainda maior. 95% do nosso comércio exterior é marítimo. O país tem 34 portos públicos, entre marítimos e fluviais, responsáveis por movimentar 1/3 da carga total, e 42 terminais privativos, que movimentam 2/3 da carga total. O Porto de Santos, de Itajaí e do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, são os principais portos brasileiros. A medida provisória 595 de dezembro do ano passado revogou a Lei dos Portos Brasileiros e estabeleceu um novo marco regulatório para o setor. A medida enfrenta a resistência dos trabalhadores da área. Segundo eles, a aprovação da MP levará à privatização da atividade portuária. O Congresso Nacional tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para votar a medida provisória sancionada pela presidente Dilma. Se ela for aprovada, será convertida em lei. Bom, para começar, diferenciar o que é o direito portuário em relação ao direito marítimo e direito aduaneiro. Bom, há algumas diferenças que o desconhecimento delas causa confusão. Cada disciplina ela tem um objeto e fonte do direito apropriadas. Por exemplo, o direito portuário é a disciplina jurídica que tem como objeto regular as relações jurídicas que se dão em torno do porto. E temos algumas normas relevantes, como o que trata do direito portuário na Constituição Federal, a legislação portuária, a Lei 8.630, revogada agora pela MP 595. Já o direito marítimo tem como objeto regular as relações jurídicas que se dão a partir do navio, contratos de transporte, avarias. E aí nós temos também uma legislação apropriada, que é o Código Civil, o Código Comercial, as convenções internacionais. O direito aduaneiro, o controle aduaneiro, ou seja, quando se dá a entrada de um produto, estrangeiro no Brasil, ele precisa ser nacionalizado, e assim como quando o produto é exportado. Então, tem toda uma legislação cuja principal norma é o direito aduaneiro. E, além disso, temos o direito do mar e o direito da navegação marítima. Como o navio ele navega no mar, o direito do mar tem como objeto as relações jurídicas que se dão no mar e a partir do mar. Por exemplo, a Convenção de Montego Bay é o que regulamenta a zona econômica exclusiva, a plataforma continental, o mar territorial, o domínio marítimo do Estado costeiro sobre aquele espaço. E o direito da navegação, eu costumo dizer, é como se fosse o Código de Trânsito do Mar, que é o direito da navegação marítima, que é aí que nós temos uma legislação específica, que é o Regulamento Internacional para evitar barramentos no mar, e a Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário, que é interpretada e aplicada pela Diretoria de Portos e Costas e com julgamentos também no Tribunal Marítimo. Isso aqui é o quadro geral. É importante para situar o direito portuário, que está ligado ao direito marítimo, porque não há porto sem navio, nem navio sem porto. E, além disso, a partir de 2001, foi criada a ANTAQ, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, e aí nós temos o direito administrativo da regulação do transporte aquaviário e da atividade portuária. Bom, o professor Agripino acabou de falar da ANTAQ. E, doutor Benjamin, como que se regula esse setor? É só a ANTAQ que tem esse poder de regulação? A ANTAQ está hoje mais focada na fiscalização e na normatização através das resoluções que ela emite para regulamentar o setor. A Secretaria Especial de Portos, hoje só a Secretaria de Portos da Presidente da República, ela traça a política pública que deve ser seguida pela agência reguladora. Então, na verdade, há uma hierarquia. Hoje a ANTAQ está vinculada à Secretaria de Portos, ela era vinculada ao Ministério dos Transportes. Então, o setor portuário sai do Ministério dos Transportes, tem um ministério próprio, que é a Secretaria de Portos, e a agência reguladora vinculada a ela faz a regulamentação do setor e fiscaliza também. Hoje, a incumbência também da agência proceder
com as privatizações através dos arrendamentos portuários. Ela está encarregada de promover as licitações, elaborando os editais e as minutas de contrato e fiscalizando depois esses arrendamentos portuários, que são a gestão é feita pela autoridade portuária, que seria a autoridade local nos portos. Seria concessão, quer dizer, existe um processo de concessão de utilização daquele espaço e quem organiza isso, quem fiscaliza seria a ANTAQ, por exemplo. Exato. Todos os portos públicos são da União. E aí existem 4 regimes básicos de exploração. Seria a delegação, né, que seria o regime direto, né, a União delega a um Estado, e esse Estado cria uma empresa que faz a gestão portuária, que se transforma em autoridade portuária. A concessão, que é transferir para a iniciativa privada, é feita uma licitação e o vencedor explora uma instalação já existente ou constrói uma instalação existente que, ao final da concessão, reverte para a União, para a nova licitação. Tem o arrendamento portuário, que é o fatiamento em terminais de uma instalação inteira, que é o porto público. Então, eu transformo o porto inteiro em instalações especializadas para determinados tipos de operação, conforme a carga. Né? Você transportar líquido é diferente de um granel, que é diferente de transportar um container. Então, a especialização dessas instalações que são arrendadas por um operador portuário, um arrendatário, que faz a operação. E existem os terminais privativos, que eles são totalmente privados, são direcionados para a atividade vinculada a, normalmente, uma cadeia produtiva que está atrás, seria a verticalização da logística dessa atividade. Uma empresa que fabrica celulose quer ter o seu terminal próprio para exportar isso. Ou uma empresa especializada na operação portuária e quer fazer essa movimentação, compra um terreno, adquire o domínio útil da faixa de marinha, faz o licenciamento, faz todas as benfeitorias na área, põe a infraestrutura necessária, leva para a ANTAQ e obtém a autorização disso. E aí, a partir disso, ele funciona como se um porto fosse. Bom, e a aplicação, então, do direito portuário? Porque é uma realidade muito distante do consumidor, das pessoas, mas, ao mesmo tempo, muito próxima. Afinal de contas, quase todos os produtos importados que nós temos acesso no Brasil entram pelos portos. E é uma logística muito complexa, né? Como que está a aplicação do direito portuário hoje no Brasil? O problema que eu costumo dizer, como advogado e como professor, é que no porto há cerca de 30 órgãos intervenientes, né, no âmbito federal, estadual e municipal. E, de certa forma, há uma falta de comunicação entre eles, uma falta de coordenação. E existe um usuário do serviço, né, que é o mortal, que é o dono da carga, o importador, o exportador, que quer fazer com que a sua carga chegue no prazo acordado, com o menor custo, né, e com segurança, seguindo as regras do jogo. E muitas vezes, justamente na interpretação, o órgão A diz determinada interpretação e o órgão B interpreta de forma diferente. E aí, não havendo essa, vamos dizer, de certa forma, uniformização no entendimento, porque são muitos órgãos, falta uma janela única, uma interpretação mais eficiente, esses problemas são levados muitas vezes para o judiciário federal, estadual, com valores grandes, dependendo de uma decisão do Estado, e isso faz com que a nossa competitividade seja reduzida, né? O porto, ele é desaguadouro também, por onde passa 95% do nosso comércio exterior, das ineficiências do modal rodoviário, do modal ferroviário, da dificuldade de acessibilidade aos portos. Então, num relatório do Fórum Econômico Mundial, 147 países foram pesquisados no que se refere à competitividade portuária. E nós estamos na 130ª posição. Nossa. Nós somos o 6º PIB do mundo, nós temos uma eficiência na logística muito ruim e que precisa ser resolvida desde ontem. Isso não atrai o capital para investir, para que haja uma modicidade tarifária. Os usuários do serviço, muitas vezes, não se organizam, desconhecem os seus direitos, isso possibilita um ambiente onde haja cobrança de tarifas, né, ilegais e, às vezes, abusivas, seja dos armadores, seja dos operadores portuários, enfim. É um ambiente que precisa ter uma qualificação e uma intervenção do Estado maior para que a regulação não seja feita pelo mercado.
Agora, e a questão da legislação? A legislação brasileira está preparada para atender essa demanda? Nós sabemos que tem uma MP de dezembro de 2012, que trata da modernização, da utilização desses portos. Enfim, no final disso tudo, a legislação brasileira está preparada ou ainda tem muito a que avançar? Olha, a lei dos portos, que foi revogada pela MP, já era uma lei que eu acho que era a única coisa que era uníssona no mercado, que atendia ao que se precisava. E faltavam alguns ajustes de regulação com órgãos novos. A ANTAC foi criada em 2001, começou a funcionar em 2002, quer dizer, veio aperfeiçoando seus mecanismos. E eu acho que quando estava melhorando, veio um decreto, que era o decreto 6620 de 2008, que sinalizou, a lei dos portos veio abrindo o mercado para investimentos privados, veio o decreto 6620 de 2008 e fecha, fazendo uma restrição operacional nos terminais privativos com limites à capacidade operacional que seja preponderante na carga própria produzida pela própria atividade. Ora, o que se quer realmente é dotar o Brasil de infraestrutura capaz de escoar nossa produção e receber o que importamos com eficiência, né, reduzindo o custo Brasil. O que importamos venha barato e o que exportamos não fique... A gente ganha no campo, temos 2 safras, 3 safras e alguns tipos de produtos no campo, e quando a gente vai exportar, perde essa rentabilidade, igualando o nosso preço com o mercado internacional. Então, o que precisa hoje é realmente uma regulação mais ágil. Tá? A lei dos portos era boa, o decreto 6620 fechou, e vem agora uma nova MP que gera um novo momento de instabilidade e insegurança jurídica. Então, acho que a MP que veio para permitir esses investimentos vai gerar um represamento desses investimentos até que essa MP seja convertida em lei, regulamentada por decreto, depois que as resoluções ANTAC venham a fazer os ajustes finos da regulação. Então, acho que não foi a forma correta nesse momento na verdade, não foi nem o legislativo, né, vamos fazer juiz, a MP é do Poder Executivo. Sim. Então, eu acho que estava bom, faltavam alguns ajustes que poderiam ser feitos até mesmo por um decreto. Bastaria um decreto para ajustar o que precisava. Bom, nós vamos para um breve intervalo e, na sequência, a gente volta a falar sobre direito portuário. Não saia daí. O Rio Grande do Sul vai sediar o 2º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade. O evento tem como tema Mídias e Direito da Sociedade em Rede, dos dias 4 a 6 de junho de 2013, na cidade de Santa Maria. Informações e inscrições pelo site www.ufsm.br. Olá, o Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje conversamos sobre o direito portuário. E eu converso com o professor Oswaldo Agripino e com o especialista Dr. Benjamin Galotti. Bom, no primeiro bloco falamos muito sobre a regulamentação e a regulação do setor, mas eu gostaria de saber como que o direito portuário é aplicado em outros países. O Brasil está, a gente pode dizer que o Brasil está equiparado com a atuação do direito portuário em outros países? Não, acredito que não. O Brasil ele tem um direito positivado, que já dificulta muito a livre atuação dos órgãos de fiscalização e controle, e as diferenças são muito grandes, né? O Brasil utiliza muito pouco as hidrovias, utiliza muito pouco a logística, priorizou a logística de transporte rodoviário inicialmente, então hoje ele sofre com a ausência de infraestrutura portuária adequada para movimentação de cargas e sofre também com a ausência de regulamentação já consolidada para isso. Então, comparando com países que têm uma liberdade maior, outra cultura, outra origem do direito, o Brasil está bem atrás. Estive recentemente na Inglaterra, visitando Porto de Southampton, e visitei lá as instalações da Dubai Port, está fazendo um grande terminal privado lá, e conversamos com o Ministério dos Transportes da Inglaterra. E a regulação para abrir um porto, quando eu perguntei ao representante que nos atendeu lá, uma comissão, e como funcionava a documentação, ele falou como abrir qualquer outro negócio. Se você fosse abrir uma padaria, que foi o exemplo que ele deu, seria a mesma atuação, só que o setor tem lógico, o licenciamento ambiental
é mais complexo, não é simplesmente farinha que se vai movimentar. Então, é uma coisa muito próxima a abrir qualquer outro empreendimento com as características próprias da atividade, mas sem essa dificuldade. Só para exemplificar, existem terminais portuários no Brasil que levaram 15 anos para sair do projeto e começar as suas obras e iniciar operações. Então, 15 anos para um projeto, para você colocando dinheiro para começar o seu payback depois disso, torna o empreendimento caro e aumenta o custo do Brasil. Agora, desculpa. E como foi colocado pelo Dr. Bezerra, nós temos uma agência reguladora que, como você colocou, regula o setor através da regulamentação. A regulamentação é feita através das resoluções e a regulação é como ela intervém no mercado. E essas agências reguladoras elas foram incluídas no ordenamento jurídico brasileiro através da reforma do Estado, que começou ali em 95, que é um instituto de origem anglo-saxônica e que ele está inserido numa cultura jurídica que é romano-germânica. O nosso direito administrativo, como foi colocado aqui, ele é um direito administrativo positivado, com uma carga de intervenção do Estado muito grande, né? O direito regulatório é um direito que tem que ser criado de baixo para cima, com os regulados, para fazer a política pública. Você tem um marco regulatório, a Lei 10.233, a Constituição Federal, os tratados internacionais, a Lei 8.630, EMP agora 595, e essa legislação ela tem que ser adequada de acordo com os interesses, né, do setor regulado, observando, né, a mediação e a regulação feita pela agência reguladora que deve implementar a política pública. A regulação ela não sai do papel de cima para baixo. Então, é um processo de construção onde a agência reguladora ela tem que implementar, além da função normativa, de resolução de conflitos, fiscalização, sanção, a função dialógica, que é justamente a coordenação dos vários interesses e, ouvindo todo mundo, interpretando o marco regulatório, né, decidir de forma técnica, observando o interesse público. Houve todos os interesses privados, diz, olha, o interesse público é aqui e está decidido. Então, essa cultura ela precisa ser construída. Né, em que pese termos mais de 10 anos, por exemplo, a Lei 10.233 criou o Conselho Nacional de Integração de Política de Transporte, que é presidido pelo ministro dos Transportes, assessora o presidente e tem todos os ministérios intervenientes nessa regulação do setor. E que precisa ter um diálogo. E falando nesse sentido, em outros países, como que a justiça dos outros países lida com essas questões? Tem mais atenção, dá-se mais valor para este setor que é tão importante para a economia dos países que tem o comércio exterior com grande parte da sua economia? Existe no exterior uma cultura bem maior da arbitragem, que funciona muito bem, né? E tem a arbitragem no Brasil ainda não funciona bem, né? Não é muito utilizada, ainda tem muita gente que tenta judicializar depois da arbitragem, alegando algum tipo de irregularidade. Então, no Brasil ainda é judicializado. Nos outros países existe a arbitragem há muito tempo e isso é muito levado para a arbitragem. Então, as soluções são mais rápidas e práticas. Tentando minimizar esse problema que o doutor Agripino estava colocando, a medida provisória 595 também cria o Conaportos, que tenta unificar isso. Mas ele não soluciona tudo. Nós temos, só para exemplificar, problemas de dificuldade de obras portuárias, início de obras portuárias, onde há conflito de posicionamento entre a Secretaria do Patrimônio da União, a Marinha do Brasil, Capitania dos Portos e a própria ANTAC. Então, um fica tentando dizer quem seria o primeiro a decidir, né? A SPU tem o patrimônio e tem o direito de dispor desse patrimônio, que seria o espelho d'água, né? O espaço físico sobre águas públicas federais. A Marinha tem que analisar o ordenamento aquaviário, segurança da navegação, manobrabilidade, então isso é competência dela. E a ANTAC, na sua função regulatória, verificar se aquela instalação pode ser colocada naquele local. Está dentro do plano geral de outorga, está dentro do plano nacional de logística e transporte, se aquilo está adequado. Então, isso também compete à Secretaria de Porto. Então, quando você tem essas dificuldades regulatórias, vamos dizer, quem vai decidir primeiro? Ainda tem o licenciamento ambiental junto com isso. Então, o licenciamento ambiental já havia exigência de, eu só licencio depois que a ANTAC der a autorização. Mas um dos itens que a ANTAC precisa para autorizar é justamente o licenciamento ambiental.
Então, uma coisa fica condicionada à outra e não consegue deslanchar. Você não consegue que haja um posicionamento de um órgão enquanto o outro não decida. Então, esses órgãos tinham que ter um balcão único, onde eu protocolizasse meu projeto e eles analisassem em conjunto, sem que eu tivesse que ficar de porta em porta, né, às vezes anos aguardando. Não é raro um licenciamento ambiental levar 5 anos no Brasil. Só um comentário com relação ao direito comparado. A ANTAC, ela tem a função também adificativa, ou seja, de resolver conflitos entre os regulados. Por exemplo, um problema de carga variada, né, num transporte marítimo ou num porto. A ANTAC, ela poderia ter um departamento para criar isso. O meu pós-doutorado, feito em 2007 nos Estados Unidos, eu comparei a ANTAC com a Federal Maritime Commission, que é a ANTAC dos Estados Unidos. Lá eles têm juízes administrativos que são funcionários que resolvem administrativamente todos esses conflitos envolvendo a indústria, né, prestador de serviços e os usuários. Isso não é levado para a justiça federal ou estadual norte-americana. E, além disso, a questão da arbitragem também, que é muito mais disseminada por aqui, lá do que aqui. Então, se a ANTAC criasse um departamento para julgar, né, isso online, nos Estados Unidos, os regulados, eles fazem um formulário como se fosse uma petição, né, até $50 mil tem um valor lá pequeno de FII, e acima de 50 mil um pouco mais complexo, mas tudo feito eletronicamente, sem que se precise levar para o judiciário. Dentro da lei da ANTAC. Inclusive, a ANTAC tem o poder de arbitragem. E a descentralização também, porque o CAP, né, que era um órgão deliberativo pela lei dos portos, se tivesse uma capacitação dos seus conselheiros, ele foi pela MP 595, ele deixa de ser deliberativo e passa a ser consultivo. Então, muitas coisas poderiam ser resolvidas no Conselho de Autoridade Portuária. O movimento que o marco regulatório aponta como diretriz a descentralização para o porto, e não a centralização, né, dessa atividade para Brasília. Então, acho que o movimento aí, ele tá na contramão, porque deveria ser descentralizado, seja a delegação para os estados, dos portos, para os municípios. Nós temos a experiência do Porto de Itajaí, que é uma municipalização que foi feita em 97, 98, que é conseguiu ser o segundo porto em movimentação de contêineres, que é um porto municipalizado. E muito pequeno, né? E com 800 metros de cais, movimentam, depois de Santos, que tem 17 quilômetros, é a segunda movimentação de contêineres e é o que atrai carga com maior valor agregado. Então, isso deveria ocorrer e não centralizar no estado ou no município, porque a comunidade está ali. Agora, cada caso é um caso, depende da comunidade, tem interesse, né, se o porto for relevante para a economia, para que traga essa regulação, essa gestão para o âmbito municipal. Essa questão da arbitragem da ANTAC, ela passa por uma discussão se a ANTAC teria o poder da arbitragem obrigatória, porque ela fica muito claudicante em aplicar a arbitragem, justamente porque é uma arbitragem que deriva da lei. E a lei de arbitragem diz que ela tem que ser feita através de comum acordo entre as partes elegerem o árbitro. Então, essa arbitragem da ANTAC mostra que ela sente fraqueza como instituição para fazer valer sua linha de desejo, sua vontade. Então, isso mostra que é uma instituição nova que ainda não se posicionou, não se sente ainda à vontade de decidir questões que estão colocadas por lei a seu dispor. Bom, o Direito Sem Fronteiras fica por aqui. Eu agradeço a presença dos senhores. E hoje eu conversei com o professor de Direito Marítimo e Portuário da Univale, Oswaldo Agripino, e com o especialista em Direito Portuário, Benjamin Galotti. E eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais esta edição do Direito Sem Fronteiras. Faça sugestões de temas e comentários pelo e-mail direitosemfronteiras@stf.jus.br. O programa também pode ser visto no site www.tvjustiça.jus.br. Até mais!